Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. O Império dos Dragões. Começamos a sentir os primeiros sinais do Império dos Dragões, disse Orcus. Além destas zonas mandam eles, por misericórdia divina. Não entendi bem porque Orcus contemplou-me como um pai a um filho e ensinou. Tudo o que ocorre no universo depende da misericórdia divina. Mesmo o mal? Mesmo o mal. Deus não violenta consciências nem constrange ninguém. Organizou as suas leis que governam os fenômenos naturais de todo o universo, e dentro delas os seres se movem. O mal é a ausência de bem. No entanto, o mal é apenas resultado da inconsciência das criaturas. Os dragões vivem porque as leis divinas permitem que eles vivam, e fazem sofrer porque as leis divinas permitem que façam sofrer. Um dia, a força mesma da lei os arrastará de novo à superfície, para sofrer por sua vez e viver. Como seriam os dragões? Enquanto Orcus me ensinava, meu pensamento percorria outros caminhos. Ele percebeu porque esclareceu logo. São seres maus, perversos, terríveis, endurecidos por muitos milênios de maldade. Isto aqui é um verdadeiro inferno, mas não é inferno eterno. Só o bem pode ser eterno. O mal não. O mal é a ausência de bem, assim como a sombra é somente ou simplesmente a ausência da luz. Fiquei ouvindo no íntimo de mim mesmo aquelas palavras sábias. O silêncio enchera agora as naves do abismo. Parecia que tudo emudecera. Voltáramos a ser outra vez criaturas solitárias e insignificantes, em face daqueles penhascos e daquelas profundidades. Lá em cima, Gabriel governava silencioso e fiel. Olhei-o. Uma espécie de vertigem atingiu minha alma. Tinha a impressão que o abismo era em cima, e não onde estávamos. A distância esmagava-nos. O anjo cintilava ainda como estrela solitária. Imensa ave de asas espalmadas, com o sol de Deus. Ouvimos, no entanto, um rugido ensurdecedor. Estremeceu o abismo, e todo som, toda palavra, ou todo o pensamento silenciara o estertor daquele grito desumano. Senti o coração esmagado por um terror indizível. Devo ter empalidecido, porque Orcus me abraçou e disse: "Não se aterrorize, é o dragão." Não pude responder nem interrogar. Parecia-me que outra morte mais terrível e mais pungente me destruiria a vida. Aquele grito estava cheio de vibrações aterrorizantes e penetrava-me as fibras mais íntimas do ser. Contudo, caminhávamos ao seu encontro. A princípio, uma sombra mais espessa encheu o abismo para logo em seguida uma claridade maior nos atingir. Gabriel enviava-nos maior soma de luminosidade, e aos nossos pés, seres estranhos exibiam as faces cadavéricas e patibulares, reunidos como crocodilos inofensivos e apalermados. Olhei-os estarrecido, homens monstros e homens feras, como que magnetizados pela luz, arrastaram-se nas reentrâncias do caminho solitário. A voz estentórica do dragão talvez lhe tivesse paralisado a ação, porque alguns ofereciam olhares aterrorizados e tristes, como se houvessem recebido em cheio, em plena alma, punhaladas de infinita dor. Se quiséssemos, poderíamos afagá-los com a mão, como se fossem animais domésticos inofensíveis. Mas observei que assim que acabávamos de passar por eles, uma onda de gritos, uivos e expressões de revolta nascia no meio deles. Voltando-me para vê-los, contemplei-os em luta, uns com os outros, devorando-se como cães. Era um bando de feras momentaneamente paralisados pela luz, ou imobilizados pelo terror do dragão. Legião. Íamos prosseguir quando ouvimos os sons de uma espécie de batalhão que marchava.
a 50 metros abaixo de nós, numa praça aberta, em formação militar, criaturas que lembravam os soldados egípcios. De saiote e de capacete, marchavam em direção ao fundo da praça. Notei-lhes as fisionomias de cor amarelada terrosa e o olhar fixo, como sonâmbulos que cumprissem fielmente uma obrigação. Bem formados, obedeciam a um chefe e deveriam se constituir de cerca de 500 homens, mais ou menos. À frente, 2 deles sopesavam um pequeno cofre, apoiado em um estrado, cujas cintilações metálicas lembravam o ouro, porém avermelhado. O que levam naquela caixa? Perguntei. Os pergaminhos da sua lei, informou Orcus. Imitam os judeus do Templo de Jerusalém. Aquilo simboliza a arca. Aliás, no Egito Antigo também era assim. E pela lei se dirigem. Mas quem faz essa lei é o ser a quem chamamos dragão, e que a igreja denomina Lúcifer. No momento está prisioneiro acorrentado, no centro da praça. Olhe lá, e veja bem que no centro mesmo dessa praça, onde se observa uma espécie de fonte luminosa, existe alguém acorrentado. Procurei contemplar e observar melhor, e quedei-me assombrado. Sob pesadas correntes, um ser como jamais foi dado ver a criaturas da superfície da terra, ali se encontrava prisioneiro. Conquanto a fisionomia lembrasse a fisionomia de um homem ou de um espírito de forma humana, estava tão distanciado de nossa espécie quanto um dinossauro de um homem. Descomunal, perna que lembravam colunas de um edifício, pés que mediam muitos metros de altura, braços cabeludos, embora de pele amarelada e ao mesmo tempo esfogueada. Rosto enorme e mais de 15 metros, onde 2 olhos maus avançavam chamas. Às vezes uivava ou gemia. Por que não arrebenta as correntes? Indaguei. O Senhor não permite. Contudo, lhe foi concedido por Deus certo tempo de liberdade. E em breve reinará livre das amarras, com permissão divina. Fiquei paralisado. Aquele monstro libertasse? Como? Seria possível? Sim, Deus em sua misericórdia lhe dará oportunidade para redimir-se. Segundo estamos informados, terá concessão de subir, em breve tempo, à superfície da terra e estabelecerá uma luta contra o bem durante 1000 dias. Depois será vencido. Os homens ficarão nessa época entregues ao seu livre-arbítrio, exclusivamente a ele. Apenas os bons espíritos os ampararão à distância. Isto se dará porque nessa ocasião o homem decidirá o destino do mundo. Os que forem verdadeiramente bons subirão a regiões mais altas de consciência, e os que somente parecerem bons rolarão nos abismos da inconsciência. Mas isso não é uma temeridade, um mal? Deus permite o que chamamos o mal para que muitos melhorem. A presença do dragão porá em risco apenas aqueles que ainda não consolidaram o bem em si mesmos. E o dragão, o que lucra com isso? Sua consciência culpada terá a oportunidade de aproveitar a experiência humana, assim como receberá da terra vibrações transformadoras, que há milênios o homem lança na superfície. Os dragões também fazem parte da criação divina, a parte mais embrutecida da terra. Lembram os mamutes, os brontossauros e os sáurios. São a natureza primitiva, que retém os elementos primários e embrionários de nosso sistema. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.